Ela estava servindo água no casamento, quando o bilionário viu o anel de sua falecida esposa na mão dela e ficou em lágrimas. Yara Mendonça nunca imaginou que aceitar um trabalho de garçonete num sábado à noite pudesse mudar sua vida para sempre. Mas ali estava ela, aos 27 anos, equilibrando uma bandeja prateada cheia de taças de champanhe, enquanto circulava por um salão que parecia ter saído direto de uma revista de luxo. Os lustres de cristal pendiam do teto alto como cachoeiras de luz, jogando reflexos dourados nas paredes revestidas de mármore. Arranjos de rosas brancas, enormes, perfumados, provavelmente custando mais do que ela ganhava em um mês inteiro, decoravam cada mesa. Os convidados, todos em trajes impecáveis, conversavam e riam num volume que só gente muito rica consegue ter, alto o suficiente para demonstrar confiança, mas controlado o bastante para não perder a elegância. Yara se movia entre eles como um fantasma, invisível. Era sempre assim nesses eventos. As pessoas olhavam através dela, nunca para ela. Pegavam as bebidas sem dizer obrigado, sem fazer contato visual. Ela era só mais uma peça da decoração, útil e descartável. Não que ela se importasse. Na verdade, preferia assim. Quanto menos atenção, melhor. Menos perguntas sobre de onde ela vinha, onde morava, o que fazia da vida. Porque as respostas, abrigo precário quando tinha sorte, rua quando não tinha, bicos aqui e ali para não morrer de fome, não eram exatamente o tipo de conversa que combinava com champanhe de R$ 400 a garrafa. Ela ajeitou a gola do uniforme preto que a empresa de eventos havia emprestado. Estava um pouco largo, mas servia. Tudo servia quando você não tinha escolha. Yara aprendeu isso cedo, quando tinha apenas 15 anos, e sua mãe adotiva, Neide, morreu de câncer, deixando-a completamente sozinha no mundo. 12 anos se passaram desde aquele dia horrível. 12 anos sobrevivendo, lutando, resistindo. 12 anos carregando apenas uma mochila surrada nas costas e uma lembrança preciosa no dedo. Um anel de prata com uma esmeralda verde escura que brilhava sob qualquer luz. Yara olhou para baixo, para o anel que usava no dedo indicador direito. Era a única coisa de valor que possuía. A única herança que Neide lhe deixou. Não por dinheiro, embora soubesse que poderia vendê-lo se a fome apertasse demais. Mas pelo que representava, as últimas palavras de Neide ainda ecoavam na sua cabeça, como se tivessem sido ditas ontem. Ela estava no hospital, amarelada, consumida pela doença, os olhos fundos, mas ainda brilhantes de uma determinação que Yara não entendia na época. Yara, minha filha, Neide havia sussurrado, tirando o anel do próprio dedo com mãos trêmulas. Esse anel, ele não é meu. Sua verdadeira mãe pediu que eu te desse isso quando você crescesse. Ela colocou o anel na palma da mão de Yara, fechando os dedos da menina em volta dele. Você vem de uma família importante. Filha, nunca se esqueça disso. Nunca. Yara havia chorado, perguntado, implorado por mais respostas. Quem era sua mãe biológica? Porque Neide nunca tinha contado antes, de onde ela realmente vinha. Mas Neide só balançou a cabeça, os olhos se fechando devagar, o corpo finalmente cedendo à exaustão. Perdoe-me por não poder dizer mais. Foram suas últimas palavras. 3 horas depois, Neide estava morta, e Yara estava sozinha. Uma menina de 15 anos sem família, sem documentos que provassem qualquer coisa, além de um registro de nascimento que dizia ser filha de Neide Mendonça. Sem dinheiro, sem nada. Só um anel e um mistério que ela nunca conseguiu resolver. Um garçom esbarrou nela, trazendo Yara de volta ao presente. Desculpa, ele murmurou apressado. Tudo bem? Ela respondeu automaticamente. Reequilibrando a bandeja, Yara suspirou e continuou seu trajeto pelo salão. A noiva, uma moça de uns 20 e poucos anos, linda num vestido que provavelmente custou o mesmo que um carro, ria alto perto do bolo de 6 andares. O noivo, de smoking perfeitamente ajustado, a abraçava pela cintura. Amor, família, segurança, coisas que Yara via de longe, como quem observa um filme na vitrine de uma loja. Foi quando ela viu a mesa principal. Estava na parte mais elevada do salão, com vista privilegiada para a pista de dança, 6 lugares, 5 ocupados, pessoas mais velhas, provavelmente pais e tios dos noivos.
todos elegantes, todos conversando baixinho enquanto comiam à entrada. Algum prato francês complicado que Yara nem sabia pronunciar. Ela se aproximou com a bandeja de água com gás, pronta para fazer seu trabalho e desaparecer de novo. Mas quando chegou perto do homem sentado na ponta da mesa, algo estranho aconteceu. Ele levantou os olhos para ela. Não foi o olhar distraído de quem simplesmente nota a presença de alguém. Foi um olhar fixo, intenso, que a atravessou como um raio. Os olhos dele, castanhos, fundos, cansados, se arregalaram de uma forma que Yara não soube interpretar. O homem devia ter uns 50 e poucos anos. Cabelos grisalhos nas têmporas, rosto bem cuidado, mas marcado por rugas de preocupação. Terno impecável, postura ereta mesmo sentado, tinha aquele ar de quem estava acostumado a mandar, a ser obedecido. Yara já tinha visto gente assim antes nesses eventos, empresários, políticos, gente importante. Mas tinha algo diferente nele, uma tristeza que nenhum terno caro conseguia esconder, uma melancolia que pesava nos ombros dele como um casaco molhado. Com licença, o senhor aceita água? Yara perguntou, mantendo a voz baixa e profissional. O homem não respondeu, continuou olhando para ela. Ou melhor, não para ela, para o anel dela. Yara sentiu o estômago revirar. Será que ele achava que ela tinha roubado? Alguns convidados tinham esse costume escroto de acusar quem trabalhava nesses eventos de roubo, principalmente quando viam algo de valor. Ela já tinha passado por isso antes. É meu, ela disse rapidamente, baixinho, tocando o anel com a outra mão num gesto protetor. Foi da minha mãe. Foi aí que aconteceu. O homem, que segurava uma taça de vinho tinto, simplesmente soltou. A taça caiu da mão dele em câmera lenta, girando no ar antes de se estilhaçar contra o chão de mármore, com um estrondo que ecoou pelo salão inteiro. O vinho se espalhou como sangue sobre o piso branco, e então o homem começou a chorar. Não era um choro silencioso, discreto, eram soluços altos, descontrolados. O tipo de choro que vem de um lugar tão fundo que não tem como segurar. Lágrimas escorriam pelo rosto dele sem pudor, sem vergonha, enquanto ele se levantava da cadeira tropeçando. O salão inteiro parou. As conversas morreram. A música pareceu baixar. Todos os olhos se viraram para a mesa principal. Onde você conseguiu esse anel? A voz do homem saiu quebrada, desesperada, enquanto ele segurava o pulso de Yara, com uma delicadeza que contrastava com a urgência do gesto. Por favor, onde você conseguiu esse anel? Yara estava paralisada. Não conseguia falar, não conseguia se mexer. Seu coração batia tão forte que ela tinha certeza de que todo mundo no salão podia ouvir. Ele era da minha mãe. Foi tudo que ela conseguiu sussurrar. O homem puxou a mão dela para mais perto, examinando o anel sob a luz dos lustres. Os dedos dele tremiam tanto que Yara sentiu as vibrações passando pelo pulso. Não, ele murmurou, a voz engasgada. Não pode ser. É impossível. Ele virou o anel no dedo dela, procurando algo, e então encontrou, na parte interna da argola de prata, havia uma inscrição minúscula que Yara conhecia de cor, mas nunca entendeu o significado. Uplice Eternus. Quando o homem leu aquilo, seus joelhos cederam. Ele teria caído se Yara não o segurasse instintivamente, largando a bandeja que se estilhaçou no chão junto com os copos. Clarice, o homem soluçou, abraçando Yara como se ela fosse uma tábua de salvação no meio de um naufrágio. Clarice, meu Deus, Clarice. Yara não fazia ideia de quem era Clarice, não fazia ideia do que estava acontecendo. Mas enquanto o homem chorava nos braços dela e o salão inteiro os observava em silêncio chocado, ela soube de uma coisa. Sua vida tinha acabado de mudar para sempre. E nada, absolutamente nada, seria como antes. O homem não largava o pulso de Yara. Os dedos dele tremiam, mas o aperto era firme, como se ele tivesse medo de que ela fosse desaparecer se a soltasse. Ao redor deles, os murmúrios começavam a crescer. Convidados se levantavam das cadeiras, esticando o pescoço para ver melhor o que estava acontecendo. Celulares eram discretamente apontados na direção deles. Por favor, a voz do homem saiu rouca, quebrada. Por favor, eu preciso
Preciso falar com você em particular. Yara não sabia o que fazer. Parte dela queria arrancar o braço e sair correndo dali. A outra parte, a parte que passou 12 anos se perguntando de onde veio aquele anel, ficou paralisada. Presa pela intensidade daquele momento, Sr. Rangel, um segurança de terno preto, apareceu ao lado deles, a mão no fone de ouvido. O senhor precisa de alguma coisa, Rangel. Yara registrou o nome sem entender o peso dele. Uma sala, o homem disse, limpando o rosto com as costas da mão, tentando recuperar alguma compostura. Preciso de uma sala privada agora. O segurança hesitou, olhando para Yara com desconfiança. Ela ainda estava com o uniforme de garçonete, os cacos de vidro espalhados ao redor dos pés. Senhor, talvez seja melhor. Agora, a voz ecoou pelo salão, autoritária, acostumada a ser obedecida. 5 minutos depois, Yara estava sentada numa sala menor, provavelmente usada para reuniões do hotel. Paredes com papel de parede bege, uma mesa de mogno no centro, cadeiras estofadas. O homem, Ulisses Rangel, ela descobriu, estava sentado à sua frente, as mãos entrelaçadas sobre a mesa, tentando controlar a respiração. Ele tinha se acalmado um pouco, mas os olhos ainda estavam vermelhos, inchados. Havia uma garrafa de água sobre a mesa. Nenhum dos dois tinha tocado nela. Sinto muito pela cena. Ulisses começou, a voz ainda trêmula. Eu não estava esperando. Nunca pensei que... Ele parou, fechou os olhos, respirou fundo. Quando os abriu de novo, havia uma determinação ali que não estava antes. Qual é o seu nome? Yara Mendonça. Yara, ele repetiu, como se estivesse testando o nome na língua. Quantos anos você tem? 27. Algo passou pelo rosto dele. Uma conta mental rápida que fez os olhos se encherem de lágrimas de novo. Ele piscou várias vezes, tentando segurá-las. E sua mãe, a mulher que te deu esse anel. Neide Mendonça. Yara tocou o anel inconscientemente. Ela morreu quando eu tinha 15 anos de câncer. Ela era sua mãe biológica. A pergunta pegou Yara de surpresa. Não porque não soubesse a resposta, mas porque ninguém nunca tinha perguntado isso antes. Não, ela admitiu baixinho. Ela me adotou, mas nunca me contou de onde eu vim exatamente. Só disse, antes de morrer, que minha mãe verdadeira tinha pedido para ela me dar esse anel, que eu vinha de uma família importante. Ulisses cobriu o rosto com as mãos. Os ombros dele tremeram. Meu Deus, ele sussurrou. Meu Deus do céu, Sr. Rangel. Yara se inclinou para frente, o coração disparado. Por favor, me diga o que está acontecendo. Por que o senhor reagiu assim quando viu meu anel? Quem é Clarice? Ulisses baixou as mãos devagar quando olhou para Yara. Havia uma dor tão profunda naqueles olhos que ela sentiu um aperto no peito. Clarice, ele começou, a voz embargada. Era minha esposa. Era. Passado, Yara sentiu um calafrio. Nós nos casamos jovens. Eu tinha 24, ela 22. Foi amor à primeira vista, sabe? Daqueles que você acha que só existe em filme. Um sorriso triste passou pelos lábios dele. Eu mandei fazer esse anel especialmente para ela. Pedido de casamento, esmeralda colombiana, raríssima. A inscrição interna, U Passé, Eternos, Ulisses e Clarice. Yara olhou para o anel no próprio dedo como se o estivesse vendo pela primeira vez. Não existe outro igual no mundo inteiro, Ulisses continuou. Eu me certifiquei disso. Foi feito sob encomenda por um joalheiro em São Paulo. Peça única. O silêncio na sala era tão denso que Yara conseguia ouvir o próprio coração batendo. O que aconteceu com ela? Yara perguntou, embora parte dela já soubesse que não ia gostar da resposta. Ulisses fechou os olhos, como se estivesse voltando no tempo, revivendo algo que tinha tentado enterrar por anos. Faz 28 anos. Ele começou, a voz monótona, como se estivesse recitando fatos que repetiu 1000 vezes na cabeça. Estávamos de férias em Florianópolis. Clarice estava grávida de 7 meses. Nossa primeira filha. Íamos chamar ela de... Bem, nunca decidimos o nome. Ele abriu os olhos, mas não olhou para Yara.
Olhou para algum ponto distante, perdido nas memórias. Era uma terça-feira de manhã. Clarice tinha consulta médica. Insistiu em ir sozinha, disse que era só rotina, que eu podia aproveitar para resolver uns assuntos de trabalho. Eu deixei ela ir. A voz dele quebrou. Eu a deixei ir sozinha. Yara mal estava respirando. Ela nunca voltou, Ulisses continuou. E agora, as lágrimas caíam livremente pelo rosto dele. Passaram as horas. Eu comecei a ligar. Nada. Fui até o consultório. Ela nunca apareceu lá. Procurei hospitais, delegacias, nada. Foi só no dia seguinte que a polícia encontrou a bolsa dela. Onde? Perto de um pier, na beira do mar. Ele limpou o rosto com a mão, mas as lágrimas não paravam. Havia sangue. Não muito, mas o suficiente. E a bolsa estava aberta. As coisas espalhadas, carteira, documentos, tudo menos o anel. O anel tinha desaparecido junto com ela. Eles acharam o corpo. Ulisses balançou a cabeça lentamente. Nunca. A investigação durou meses. A conclusão oficial foi que ela tinha sido vítima de algum tipo de crime violento, assalto, sequestro. A polícia nunca soube ao certo. As manchas de sangue e a proximidade com o mar levaram à teoria de que jogaram o corpo na água. Yara sentiu náusea. Eu nunca acreditei completamente. Ulisses admitiu. Passei anos procurando. Contratei investigadores particulares, ofereci recompensas, revirei Florianópolis de ponta cabeça. Nada. Foi como se Clarice tivesse simplesmente evaporado junto com nossa filha. Ele parou, olhando diretamente nos olhos de Yara pela primeira vez desde que começou a contar a história. Até hoje, até ver esse anel no seu dedo. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Yara sentia como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos pés. Todas as peças começavam a se encaixar de um jeito que era ao mesmo tempo impossível e perfeitamente lógico. Neide, Yara disse devagar, a voz trêmula. Minha mãe adotiva, ela era enfermeira, trabalhava num hospital público em Florianópolis nos anos 90. Os olhos de Ulisses se arregalaram. Ela nunca me contou muito sobre como me adotou. Yara continuou. As palavras saindo mais rápido agora. Só dizia que uma jovem em situação desesperadora tinha me entregado para ela. Neide se mudou para o interior do Paraná logo depois, para recomeçar a vida. Foi lá que me criou. Quando você nasceu, Yara engoliu seco. Segundo meu registro de nascimento, em março de 1998, mas Neide sempre foi meio vaga sobre isso. Disse que as datas podiam estar erradas porque a adoção não foi exatamente oficial. Ulisses se levantou tão bruscamente que a cadeira quase tombou. Ele começou a andar de um lado para o outro, as mãos nos cabelos, a respiração acelerada. Clarice desapareceu em janeiro de 1998. Ele disse, mais para si mesmo do que para Yara. Se ela estava grávida de 7 meses, o bebê nasceria em março, Yara completou, a voz quase inaudível. Ulisses parou de andar e olhou para ela, realmente olhou. E Yara viu o momento exato em que ele percebeu. Os olhos verdes dela, o formato do rosto, a covinha no queixo quando ela estava nervosa. Você tem os olhos dela, ele sussurrou. Exatamente os olhos dela. Yara sentiu as próprias lágrimas começando a cair. Isso não podia estar acontecendo. Não era possível. Eu preciso saber a verdade, Ulisses disse, a voz firme agora, determinada. Yara, eu vou contratar os melhores investigadores do Brasil. Vamos descobrir exatamente o que aconteceu. Vamos encontrar respostas. E se? Yara engoliu as lágrimas. E se as respostas não forem o que o senhor quer ouvir? Ulisses voltou para a mesa, se ajoelhou na frente da cadeira dela e segurou as mãos dela entre as suas. O anel de esmeralda brilhava entre os dedos entrelaçados. Então pelo menos eu vou saber, ele disse, os olhos fixos nos dela. Depois de 28 anos no escuro, eu preciso saber o que aconteceu com Clarice. E se existe alguma chance, mesmo que minúscula, de que você seja. Ele não terminou a frase. Não precisava. Yara assentiu, incapaz de falar. Lá fora, a festa continuava. Música, risos, celebração. Mas naquela sala, 2 pessoas seguravam as mãos,
enquanto o passado e o presente colidiam de uma forma que nenhum deles estava preparado para enfrentar. E o anel de esmeralda, que guardou seu segredo por quase 3 décadas, finalmente começava a revelar a verdade. A mansão de Ulisses Rangel ficava num condomínio fechado na região mais nobre de Curitiba. Portões altíssimos, câmeras de segurança em cada esquina, jardins tão perfeitos que pareciam pintados. Quando o carro, uma BMW preta com motorista, passou pela guarita, Yara sentiu como se estivesse entrando em outro planeta. 3 dias tinham se passado desde o casamento. 3 dias desde que sua vida virou de cabeça para baixo. Ulisses tinha sido gentil, mas insistente. Você não pode continuar no abrigo enquanto fazemos a investigação, ele havia dito. A imprensa já descobriu a história. Não é seguro. E estava certo no dia seguinte ao casamento. Repórteres começaram a aparecer no abrigo onde Yara estava. A Cinderela das ruas. Era assim que a chamavam nas manchetes sensacionalistas. Então ali estava ela, com sua mochila surrada nas costas, entrando numa casa que provavelmente custava mais do que ela ganharia em 10 vidas, a empregada, uma senhora de uns 60 anos chamada Marisa. A recebeu na porta com um sorriso apertado, o tipo de sorriso que gente educada dá quando não sabe bem o que fazer com você. Senhorita Yara, seja bem-vinda. Vou mostrar seu quarto. Seu quarto. As palavras soaram estranhas. Yara não tinha um quarto desde que Neide morreu. Tinha beliches em abrigos, sofás de conhecidos quando dava sorte, bancos de praça quando não dava. O quarto ficava no 2º andar. Era maior que alguns apartamentos onde Yara já tinha dormido. Cama king size com lençóis brancos impecáveis. Closet vazio esperando roupas que ela não tinha. Banheiro privativo com banheira de hidromassagem. Janelas enormes com vista para o jardim. O Sr. Rangel pediu para avisar que os investigadores chegam em 1 hora. Marisa informou, ainda com aquele sorriso educado e distante. Se precisar de alguma coisa, é só tocar o interfone. Quando a porta se fechou, Yara finalmente soltou o ar que estava prendendo. Deixou a mochila cair no chão e se sentou na beirada da cama, que era tão macia que ela afundou. Isso não parecia real. Nada disso parecia real. Ela tirou o celular vagabundo do bolso, uma porcaria que mal pegava a internet, e abriu as notícias. Lá estava ela, foto borrada tirada no casamento, ela e Ulisses segurando as mãos, ambos chorando. A manchete: bilionário encontra possível filha perdida após 28 anos. Os comentários eram um circo, metade das pessoas dizendo que era lindo, emocionante, coisa de novela. A outra metade dizendo que Yara era oportunista, golpista, que estava de olho na fortuna do Rangel. Ela desligou o celular e jogou na cama. Neide, o que você fez? Yara pensou. Olhando para o anel no dedo, que segredo você guardou por todos esses anos? Os investigadores chegaram pontualmente. 2 homens de terno, um na faixa dos 40, outro mais novo, uns 30, ambos com aquela postura militar. Observadores, o tipo de gente que não perde nenhum detalhe. Ulisses os recebeu na biblioteca, porque é claro que a casa tinha uma biblioteca, com estantes do chão ao teto e escada de madeira para alcançar os livros mais altos. Yara se sentou num sofá de couro, sentindo-se minúscula naquele ambiente. Senhorita Mendonça, o investigador mais velho começou, abrindo um notebook. Sou Ricardo Tavares e esse é meu sócio, Bruno Costa. Vamos precisar de todas as informações que tiver sobre sua mãe adotiva, Neide Mendonça. Yara contou tudo o que sabia, que Neide era enfermeira, que trabalhava em Florianópolis nos anos 90, que se mudou para o interior do Paraná logo depois de adotá-la, que era uma mulher quieta, reservada, que nunca falava do passado, que morreu de câncer em 2013, levando seus segredos para o túmulo. Ela deixou algum documento, cartas, fotos antigas, diários. Yara balançou a cabeça. Só o anel, o resto, queimou num incêndio no barraco onde a gente morava, uns meses antes dela morrer. Ulisses, que estava sentado numa poltrona ao lado, fechou os olhos como se sentisse dor física. Vamos começar pelos registros hospitalares de Florianópolis, Ricardo disse digitando no notebook. Hospitais públicos, clínicas, postos de saúde. Se Neide trabalhava lá em 1998, deve ter ficha de funcionária.
E o registro de nascimento da senhorita Mendonça, Bruno acrescentou. Precisamos verificar se há inconsistências. As horas seguintes foram um borrão de perguntas, formulários, autorizações. Yara assinou papéis que mal entendeu, forneceu datas que mal lembrava. Ulisses ficou ali o tempo todo, atento, segurando uma caneta que não usou nem uma vez. Só ficava girando entre os dedos, quando os investigadores finalmente foram embora, prometendo resultados em alguns dias. Ulisses soltou um suspiro longo. Quer jantar? Ele perguntou, e pela primeira vez desde que se conheceram, ele parecia humano, cansado, vulnerável. Claro, a mesa de jantar tinha lugares para 12 pessoas, mas eles se sentaram um de frente para o outro. Nas pontas mais próximas, Marisa serviu um prato elaborado que Yara não soube identificar, mas que estava delicioso. Por um tempo, comeram em silêncio, mas era um silêncio diferente, não desconfortável. Apenas, pesado, cheio de perguntas que nenhum dos dois sabia como fazer, foi Ulisses quem quebrou primeiro. Sabe, eu passei os últimos 28 anos me culpando, ele disse, sem tirar os olhos do prato, pensando que, se eu tivesse insistido para ir junto naquela consulta, nada disso teria acontecido, que eu poderia ter salvado ela. O senhor não tinha como saber. Não, não tinha. Mas não importa. Né, a culpa não liga pra lógica. Ele finalmente olhou para ela. Eu construí uma empresa, fiquei rico, poderoso, mas nada disso encheu o buraco que Clarice deixou. Nada. Yara não sabia o que dizer. Então não disse nada, só ouviu. Minha mãe vive me cobrando para eu casar de novo, ter filhos, seguir em frente. Mas como? Como você segue em frente quando metade de você simplesmente sumiu? O senhor nunca se interessou por mais ninguém. Ulisses deu um sorriso triste. Não é que não tenha tentado. Saí com algumas mulheres ao longo dos anos, todas maravilhosas do próprio jeito, mas no fim, sempre voltava para casa sozinho, olhando para a foto dela na estante, sentindo que estava traindo uma memória. Ele tomou um gole de vinho. E você, Yara, como foram esses anos todos nas ruas? Yara mexeu na comida, não sabendo se queria dividir aquilo, mas se ele tinha aberto o coração, o mínimo que ela podia fazer era retribuir. Difícil, ela admitiu. Principalmente no começo. Eu era só uma menina de 15 anos sem ninguém. Os assistentes sociais tentaram me colocar em orfanato. Mas eu fugi. Preferi a rua. Pelo menos lá eu tinha liberdade, sabe? Deve ter sido solitário. Foi. Yara sentiu um nó na garganta. Você aprende a não confiar em ninguém. Aprende que o mundo não tá nem aí pra você. Que você é invisível e tem dias que você se sente tão cansada que pensa se vale a pena continuar. Ulisses estendeu a mão sobre a mesa, parando perto da dela, mas sem tocar. Um convite, não uma imposição. Você não precisa mais ser invisível, ele disse baixinho. 2 semanas depois, Ricardo ligou. Ulisses colocou no viva voz. Encontramos algo. Uma enfermeira aposentada que trabalhou com Neide Mendonça em Florianópolis. Nome dela é Celeste Dias. Mora em Palhoça agora. Ela confirmou que Neide fugiu da cidade em março de 1998, com um bebê que não era dela. O coração de Yara disparou. Ela contou que Neide chegou pro plantão um dia completamente diferente, nervosa. Assustada, pediu demissão na hora. Pegou o bebê que estava na UTI neonatal sem pais identificados e simplesmente desapareceu. Ninguém denunciou porque... Bem, acharam que Neide tinha enlouquecido com a perda do próprio filho. Que perda? Ulisses perguntou. Neide tinha tido um aborto espontâneo 3 meses antes. Estava emocionalmente fragilizada. Silêncio. E tem mais. Ricardo continuou. Conseguimos acesso aos registros hospitalares antigos na mesma semana que Neide fugiu. Deu entrada no hospital uma mulher não identificada. Grávida. Em trabalho de parto prematuro. Ela estava ferida, desidratada. Deu à luz uma menina saudável, mas entrou em coma logo depois. Yara sentiu as lágrimas começando. A mulher morreu 3 dias depois. Hemorragia interna, sem documentos, sem nada. Foi enterrada como indigente no cemitério municipal. A voz de Ricardo ficou mais suave. Mas antes de morrer,
Ela acordou brevemente. A enfermeira de plantão, Celeste, disse que a mulher tirou um anel e colocou na mão dela, apontando para o bebê. Um anel de esmeralda. Ulisses sussurrou. Exato. Celeste entregou o anel para Neide antes dela fugir. A ligação terminou logo depois. Quando desligaram, Ulisses e Yara ficaram sentados na biblioteca, ambos em choque. Ela não roubou você, Ulisses disse, a voz embargada. Clarice te deixou com Neide, te protegeu até o último suspiro. E finalmente, depois de guardar por tanto tempo, Yara desmoronou. Chorou por Neide, por Clarice, por toda a vida que nunca teve. E Ulisses, esse homem que era um estranho 3 semanas atrás, a abraçou como um pai abraçaria uma filha. O envelope pardo estava sobre a mesa de centro da sala de estar, pequeno, inofensivo na aparência, mas contendo dentro dele uma verdade que mudaria tudo. Yara olhava para ele como se fosse uma bomba prestes a explodir. Resultado do DNA, Ulisses disse, a voz controlada, mas Yara conseguia ver as mãos dele tremendo levemente. Chegou faz meia hora. 3 semanas tinham se passado desde a coleta de sangue. 3 semanas de espera angustiante, de noites sem dormir, de perguntas sem respostas. 3 semanas em que Yara e Ulisses viveram numa espécie de limbo, perto demais para serem estranhos, mas longe demais para serem família. Ainda, quer que eu abra? Ulisses perguntou. Yara balançou a cabeça. A gente abre junto. Eles se sentaram lado a lado no sofá. Ulisses pegou o envelope com cuidado, como se fosse algo sagrado. Os dedos dele deslizaram pela aba, rasgando devagar. O som pareceu ecoar pela sala silenciosa. Ele tirou os papéis de dentro. Várias folhas com gráficos, números, termos técnicos que nenhum dos dois entendia direito. Mas lá, na última página, em letras grandes e definitivas, probabilidade de paternidade, 99,9% conclusão. Ulisses Rangel é o pai biológico de Yara Mendonça. O papel caiu das mãos de Ulisses. Ele cobriu o rosto com as palmas e os ombros começaram a tremer. Não era choro. Era algo maior, mais profundo. Era 28 anos de dor sendo libertados de uma vez. Minha filha. Ele soluçou entre os dedos. Minha filha. Você é minha filha. Yara não conseguia se mexer. Estava paralisada, olhando para os papéis caídos no chão. Aquelas palavras, 99,9%, dançavam na frente dos olhos dela. Era real. Tudo era real. Ela não era órfã, não era sozinha no mundo. Ela tinha um pai. Yara. Ulisses se virou para ela, as lágrimas escorrendo livremente pelo rosto. Perdão, por favor. Me perdoa por não ter estado lá quando você nasceu, por não ter te protegido, por todos esses anos que você passou nas ruas enquanto eu. Ele não conseguiu terminar. A culpa era grande demais. E então, algo dentro de Yara quebrou. Todas as paredes que ela construiu durante 12 anos nas ruas, toda a armadura que usava para se proteger, desmoronaram. Ela se jogou nos braços dele, chorando como não chorava desde que Neide morreu. Você não sabia. Ela soluçou contra o peito dele. Não é culpa sua. Nada disso é culpa sua. Ulisses a abraçou com força, como se estivesse tentando compensar todos os abraços que não deu, todas as vezes que não esteve lá. E pela primeira vez na vida, Yara se sentiu segura de verdade, protegida, amada. Eles ficaram assim por muito tempo, pai e filha finalmente reunidos, chorando juntos pela vida que perderam e pela chance que agora tinham. Os investigadores voltaram 2 dias depois com mais informações, e essas eram bem mais difíceis de ouvir. Ricardo abriu uma pasta cheia de documentos e fotos antigas. Yara e Ulisses estavam sentados no sofá, as mãos entrelaçadas, preparados para o pior. Conseguimos reconstituir o que aconteceu com Clarice. Ricardo começou, o tom profissional mais gentil. E preciso avisar que não é fácil de ouvir. Queremos saber tudo, Ulisses disse. A voz firme, Ricardo assentiu e começou. Clarice não morreu no dia do desaparecimento. Ela foi sequestrada por uma organização criminosa liderada por um empresário chamado Nivaldo Peçanha. O senhor se lembra dele? O rosto de Ulisses ficou pálido. Nivaldo. Sim, eu o denunciei anos antes por fraude médica.
Ele tinha um laboratório que falsificava laudos e vendia remédios vencidos. Minha denúncia levou à falência dele. Exatamente. E ele decidiu se vingar. Ricardo virou uma página. O sequestro foi planejado. Nivaldo não queria apenas matar Clarice. Ele queria fazer você sofrer, fazer você viver sem respostas. Yara sentiu o aperto da mão de Ulisses ficar mais forte. Clarice ficou em cativeiro por quase 2 meses. Grávida, aterrorizada, em condições desumanas, quando entrou em trabalho de parto prematuro, os sequestradores entraram em pânico. Não queriam uma morte que pudesse ser rastreada até eles. Bruno, o investigador mais novo, assumiu a narrativa. Eles a levaram até o hospital público de Florianópolis de madrugada e a abandonaram na entrada. Clarice estava gravemente debilitada, sangrando, mas consciente o suficiente para pedir ajuda. Neide Mendonça era a enfermeira de plantão naquela noite. As lágrimas já escorriam pelo rosto de Yara. Clarice deu à luz uma menina saudável. Bruno continuou. Você, Yara. Mas logo depois entrou em coma. Os sequestradores tinham destruído todos os documentos dela, sem identidade. Os médicos não conseguiram identificá-la. Durante 3 dias, ela ficou inconsciente. Ricardo voltou. Neide cuidou do bebê. E no 3º dia, Clarice acordou brevemente. Ulisses estava tremendo. Ela estava delirante, fraca, não conseguia falar claramente, mas tirou o anel e colocou na mão de Neide, apontando para você. Segundo o relato de Celeste, que estava presente, Clarice disse: "Proteja, minha menina, perigo." Foram as últimas palavras dela antes de uma hemorragia interna que os médicos não conseguiram conter. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Neide percebeu que quem tinha ferido aquela mulher poderia vir atrás do bebê. Bruno explicou. Então ela tomou uma decisão desesperada. Aproveitou a confusão administrativa do hospital, a falta de documentos da paciente, e registrou você como filha dela. Depois fugiu para o interior do Paraná. Ela me salvou, Yara sussurrou. Sim, e teve a presença de espírito de documentar tudo num diário. Ricardo colocou um caderno velho e surrado sobre a mesa. Encontramos isso com a irmã dela, Miriam. Neide guardou por 28 anos, esperando o dia em que seria necessário. Ulisses pegou o diário com mãos trêmulas. Abriu na primeira página. A letra de Neide era caprichada. Pequena. 15 de março de 1998. Hoje tomei a decisão mais difícil da minha vida. A mulher sem nome morreu às 3h47 da manhã. O bebê está saudável, linda, com olhos verdes iguais aos da mãe. Não posso deixá-la aqui. Os homens que fizeram isso com aquela mulher podem voltar. Vou protegê-la. Vou amá-la como se fosse minha. Que Deus me perdoe pelo que estou fazendo. Ulisses não conseguiu continuar lendo. Fechou o caderno e o abraçou contra o peito. Soluçando, Clarice te amou até o último suspiro, ele disse para Yara. Ela usou as últimas forças dela para te proteger. E Yara, finalmente entendendo o tamanho do sacrifício de sua mãe, chorou por uma mulher que nunca conheceu, mas que a amou mais do que tudo. Uma semana depois, Ulisses organizou um almoço em família. Não era algo formal, ele explicou. Só queria que Yara conhecesse as pessoas que agora eram parte da vida dela. A sala de jantar estava cheia. Avós paternos, João e Helena Rangel, ambos na faixa dos 70, tios, tias, primos, gente que Yara nunca imaginou que teria. Helena foi a primeira a se aproximar. Uma senhora elegante, cabelos brancos presos num coque impecável, olhos azuis penetrantes. Ela olhou para Yara com uma intensidade que fez a garota se sentir nua, mas então Helena sorriu. Um sorriso caloroso, genuíno, e a abraçou. Bem-vinda à família, querida. Ela sussurrou no ouvido de Yara. Você não faz ideia de quanto tempo esperamos por você. O almoço foi emocionante. As pessoas faziam perguntas, queriam saber sobre ela, contavam histórias de Clarice. Ela tinha seu sorriso. Uma tia disse: "E a covinha no queixo." Outra acrescentou: "Pela primeira vez na vida." Yara se sentiu parte de algo maior. Não era mais invisível. Não era mais sozinha. João, o avô, fez um brinde no final. A Clarice, que nos deixou cedo demais. A Neide, que
que protegeu nosso tesouro, e a Yara, que finalmente voltou para casa. Todos levantaram as taças. Yara tinha lágrimas nos olhos, mas dessa vez eram lágrimas de felicidade. Depois do almoço, Ulisses a levou para uma sala que ele chamava de santuário. Era um escritório menor, com uma estante cheia de porta-retratos. Quero te mostrar uma coisa. Ele pegou uma foto emoldurada. Nela, uma mulher jovem, linda, de cabelos castanhos e olhos verdes brilhantes, sorria para a câmera. Uma mão estava sobre a barriga levemente arredondada. Essa é Clarice, grávida de 5 meses. Yara pegou a foto com reverência. Era como olhar num espelho distorcido pelo tempo. Os olhos, o sorriso, até o jeito de inclinar a cabeça. Tudo era familiar de um jeito impossível de explicar. Ela era linda, Yara sussurrou. Ela era tudo para mim. Ulisses colocou a mão no ombro de Yara. E você é tudo o que restou dela. Por isso eu prometo, Yara. Vou passar o resto da minha vida compensando o tempo perdido. Vou ser o pai que você merece. Yara se virou e o abraçou. Você já é. E naquele momento, cercada por fotos de uma mãe que nunca conheceu, mas que a amou incondicionalmente, ao lado de um pai que a procurou sem saber por 28 anos, Yara finalmente entendeu o que significava ter uma família. O anel de esmeralda brilhava no colar sobre seu coração, e ela sabia que Clarice, onde quer que estivesse, estava sorrindo. A felicidade durou exatamente 17 dias. Yara estava na sala de estar, folheando um catálogo de universidades que Ulisses havia trazido. Medicina, ele sugerira. Você tem o coração da sua mãe. Clarice sempre quis ajudar as pessoas. A ideia tinha plantado uma semente em Yara. Talvez ela pudesse fazer algo significativo com a vida. Agora que tinha essa chance, foi quando o celular de Ulisses tocou. Ele estava no escritório. Mas Yara ouviu o tom da voz dele mudar instantaneamente. De calmo para tenso, de relaxado para alerta. Ela largou o catálogo e foi até a porta entreaberta. Tem certeza absoluta, Ulisses estava dizendo, a mão apertando o telefone com força. Como ele descobriu? Silêncio enquanto ele ouvia. Merda. Ele passou a mão pelo cabelo. Quanto tempo temos? Mais silêncio. Está bem, dobre a segurança. Agora. Quando Ulisses desligou, Yara empurrou a porta completamente. O que aconteceu? Ele se virou. E a expressão no rosto dele fez o estômago de Yara revirar. Era medo. Medo puro? Nivaldo Peçanha descobriu que você está viva. Ricardo e Bruno chegaram em menos de 1 hora, acompanhados de 2 homens que Ulisses apresentou como seguranças particulares. A biblioteca virou uma espécie de central de operações, com laptops abertos, papéis espalhados, todos falando ao mesmo tempo. Como ele descobriu, Ulisses exigia respostas, caminhando de um lado para o outro como um leão enjaulado. Vazamento, Ricardo admitiu, a voz carregada de culpa. Um dos nossos investigadores juniores. Descobrimos que ele estava na folha de pagamento de Peçanha há meses. Quando começamos a investigação sobre Clarice, ele reportou tudo. Filho da puta. Ulisses socou a mesa. Já foi demitido e vamos processar. Bruno acrescentou rapidamente. Mas o estrago está feito. Peçanha sabe que Yara é filha de Clarice, e ele sabe que ela é a prova viva do crime dele. Yara estava sentada no sofá, abraçando os joelhos, tentando processar tudo. Ele vai tentar me matar. O silêncio que se seguiu foi resposta suficiente. Não vou deixar isso acontecer. Ulisses disse, ajoelhando na frente dela. Yara, você está segura aqui. Vou colocar segurança 24 horas. Ninguém vai chegar perto de você. Senhor Rangel, um dos seguranças, um homem alto e sério chamado Maurício, se aproximou. Com todo respeito, segurança passiva não vai ser suficiente. Precisamos ser proativos. O que você sugere? Polícia Federal. Agora, a organização de Peçanha é grande, mas não é invisível. Se montarmos um caso forte, conseguimos mandado de prisão. E colocar minha filha como testemunha principal. Ulisses balançou a cabeça. Pintar um alvo nas costas dela. O alvo já está lá. Ricardo disse suavemente. Peçanha não vai parar. A única forma de proteger Yara é tirá-lo de circulação. Yara se levantou. Então eu testemunho.
todos olharam para ela. Yara, não. Ulisses começou. Não, escuta, minha mãe morreu tentando me proteger. Neide passou 28 anos guardando segredos para me manter segura. Eu não vou me esconder agora. Se esse cara precisa ser parado, eu vou ajudar a parar ele. A determinação na voz dela surpreendeu até a si mesma. Mas era verdade. Ela tinha passado 12 anos sendo invisível, sendo ninguém, não mais. Ulisses a olhou por um longo momento, conflito claro nos olhos. O pai protetor versus o homem que queria justiça. Finalmente ele assentiu. Então fazemos direito, blindamos ela, montamos o caso perfeito e acabamos com esse desgraçado de uma vez por todas. Nos dias seguintes, a casa virou uma fortaleza. Seguranças armados nos portões, câmeras novas instaladas em cada cômodo, carros blindados na garagem. Yara não podia sair sem escolta. Não podia nem abrir as cortinas sem que alguém verificasse primeiro. Era sufocante, mas necessário. A Polícia Federal designou uma agente especial para o caso. Delegada Patrícia Moura, uma mulher na faixa dos 40, cabelo curto, olhar afiado, ela instalou uma operação discreta para vigiar a organização de Nivaldo enquanto construíam o caso. Peçanha é esperto, Patrícia explicou durante uma reunião. Ele nunca suja as próprias mãos. Sempre tem intermediários, sempre tem álibi. Mas se conseguirmos conectar ele ao sequestro de Clarice através do testemunho de Yara e do diário de Neide, temos uma chance. Que tipo de chance? Ulisses perguntou. Prisão perpétua. Além disso, estamos descobrindo outras vítimas da organização dele. Yara pode ser a chave para desmantelar a operação inteira. Era muito peso para os ombros de uma garota de 27 anos que, até um mês atrás, estava dormindo em abrigos, mas Yara não recuou. Até que as ameaças começaram. A primeira foi um envelope deixado no portão da mansão. Dentro, uma foto de Yara tirada na rua, dias antes. Quando ela tinha saído com Ulisses para comprar roupas, alguém tinha riscado um X vermelho sobre o rosto dela. Nenhuma mensagem. Não precisava. A segunda foi uma ligação anônima no celular de Ulisses. Uma voz distorcida, robotizada. Você já perdeu uma vez, quer perder de novo. A terceira foi a pior. Yara estava dormindo quando ouviu batidas na porta do quarto. Pulou da cama, coração disparado. Maurício estava do lado de fora. Senhorita Yara, precisa vir, agora. Ela desceu correndo. Ulisses estava na sala de estar, pálido, segurando um tablet. Na tela, um vídeo. Era uma câmera de segurança de algum lugar que Yara não reconheceu. Mostrava uma mulher de costas, cabelo castanho, entrando num prédio. A qualidade era ruim, mas dava para ver. A legenda embaixo dizia: Clarice Rangel, último vídeo antes do sequestro. Pense bem antes de continuar. Como eles conseguiram isso? Yara sussurrou. Não sei. Ulisses estava tremendo de raiva. Mas é uma mensagem clara. Eles têm acesso a coisas que não deveriam ter. Patrícia foi chamada imediatamente. Ela analisou o vídeo, rastreou a origem, um servidor encriptado, impossível de localizar. E sua conclusão foi sombria. Tem alguém dentro da investigação vazando informações. Não sei se é da minha equipe ou da de vocês, mas tem um traidor. A paranoia se instalou. Cada pessoa virou suspeita. Cada movimento era vigiado. A casa, que já era uma prisão de luxo, virou um pesadelo claustrofóbico. Yara começou a ter crises de pânico. Acordava no meio da noite suando. O coração acelerado, achando que tinha alguém no quarto, Ulisses dormia com a porta do próprio quarto aberta, caso ela precisasse dele. Uma noite, depois de um pesadelo particularmente ruim, Yara foi até o escritório onde sabia que Ulisses estaria acordado. Ele estava sentado na poltrona, olhando para a foto de Clarice. Não consigo dormir, ela admitiu. Eu também não. Ela se sentou no sofá. Por um tempo, ficaram em silêncio. Você se arrepende? Ulisses perguntou de repente. De ter aceitado fazer isso, de ter concordado em testemunhar. Yara pensou antes de responder. Não, ela disse finalmente. Porque se eu não fizer isso, esse cara continua livre, continua destruindo vidas. E a morte da minha mãe não vai significar nada. Ulisses olhou para ela com algo parecido com orgulho. Você tem a coragem dela. E o medo também. Eu tô apavorada, pai.
apavorada de verdade. Era a primeira vez que ela o chamava de pai sem pensar. Sem forçar, a palavra saiu natural, como se sempre tivesse estado ali, esperando. Ulisses sentiu o impacto dela. Levantou, foi até Yara e a puxou num abraço apertado. Eu não vou deixar nada acontecer com você. Eu juro pela memória de Clarice. Você vai ficar segura. E se não ficar, e se ele não vai... A voz de Ulisses era firme, determinada. Porque eu vou acabar com ele antes que ele chegue perto de você. 2 dias depois, veio a reviravolta. Patrícia apareceu na casa com notícias. Temos um informante, alguém de dentro da organização de Peçanha que quer colaborar. Policial federal infiltrado há 3 anos. É confiável? Ulisses perguntou. Tanto quanto alguém nessa situação pode ser, ele tem informações sobre a operação toda. Nomes, datas, localizações, inclusive confirmação do envolvimento de Peçanha no sequestro de Clarice, pela primeira vez em semanas. Yara sentiu esperança. Isso significa que podemos prendê-lo. Significa que estamos perto, muito perto. Mas Yara, Patrícia olhou diretamente para ela. Você ainda vai precisar testemunhar. O depoimento dele sozinho não é suficiente. Precisamos de você. Yara olhou para o pai. Ele segurou a mão dela. Juntos, ele disse. Juntos. Ela repetiu. E enquanto a tempestade se formava ao redor deles, pai e filha se prepararam para enfrentar o demônio que destruiu suas vidas 28 anos atrás. Nivaldo Peçanha ia pagar. Finalmente. O Tribunal de Justiça Federal em Brasília era imponente. Colunas brancas subindo até o céu, escadaria de mármore, bandeiras tremulando ao vento. Yara olhou para cima, para o prédio que parecia mais um templo do que um tribunal, e sentiu o estômago revirar. Respira. Ulisses sussurrou ao lado dela, a mão firme nas costas. Você vai conseguir. Ao redor deles, seguranças formavam um círculo protetor. Maurício na frente, outros 3 nas laterais, câmeras de TV apontadas de todos os lados, repórteres gritando perguntas que se misturavam num ruído incompreensível. Yara, olha aqui. Como você se sente em relação ao homem que matou sua mãe? Senhor Rangel, o senhor acredita na condenação? Eles não responderam. Apenas subiram os degraus, passaram pela segurança do tribunal, entraram no prédio refrigerado demais onde o destino de Nivaldo Peçanha seria decidido. A sala do tribunal era enorme. Teto alto, paredes revestidas de madeira escura, brasão da República pendurado atrás da bancada do juiz, fileiras de bancos lotados, jornalistas, curiosos, familiares de outras vítimas da organização criminosa, todos ali para ver o julgamento do século. Yara se sentou na primeira fileira, ao lado de Ulisses. Do outro lado da sala, separado por seguranças e grades, estava ele, Nivaldo Peçanha. Era a primeira vez que Yara o via pessoalmente. Pelas fotos, ela sabia que ele tinha 72 anos, mas o homem sentado ali parecia mais jovem. Cabelo grisalho perfeitamente penteado, terno de grife impecável, postura ereta. Tinha aquele ar de quem estava acostumado a mandar, a ser temido. Mas quando os olhos dele encontraram os de Yara, algo mudou. Foi só por um segundo. Uma rachadura na máscara de indiferença, surpresa, reconhecimento e algo que poderia ser medo. Yara segurou o anel no colar sobre o peito. Mãe, me dá força. O juiz entrou. Um homem de uns 60 anos. Voz grave, presença imponente. Todos se levantaram. O julgamento começou. As primeiras horas foram técnicas, promotores apresentando evidências, advogados de defesa contestando, testemunhas sendo chamadas. Yara ouvia tudo num estado meio nebuloso, tentando absorver a quantidade absurda de informações. Mostraram fotos do hospital onde Clarice deu entrada. Documentos que provavam que a organização de Nivaldo operava em Florianópolis na época. Depoimentos de ex-funcionários que confirmavam ordens de sequestro. Mas a defesa era boa, muito boa. Especulação. O advogado principal repetia. Um homem magro de óculos, voz calma, mas cortante. Tudo isso é especulação sem provas concretas ligando o meu cliente aos fatos. Senhor juiz? A promotora rebatia,
Uma mulher de uns 50 anos, cabelo preso num coque severo. Temos documentação extensa, testemunhas, registros financeiros. Circunstancial, o advogado cortou. Nada disso prova que o Sr. Peçanha ordenou ou executou qualquer crime. Foi quando chamaram Yara. Convocamos ao banco das testemunhas a senhorita Yara Mendonça Rangel. O coração de Yara parou. Ulisses apertou a mão dela. Você consegue. Eu tô aqui. Yara se levantou. As pernas estavam bambas, mas ela forçou um passo à frente, depois outro e outro, até chegar ao banco das testemunhas. Uma cadeira elevada, exposta, com o microfone na frente, ela se sentou, colocou a mão sobre a Bíblia, fez o juramento e então, finalmente, olhou para o tribunal cheio de gente. Todos os olhos estavam nela. Senhorita Rangel, a promotora começou. A voz gentil. Pode nos dizer seu nome completo e idade? Yara Mendonça Rangel, 27 anos. E qual é sua relação com Clarice Rangel, a vítima deste caso? Yara respirou fundo. Ela era minha mãe. Mãe biológica. Murmúrios pelo tribunal. O juiz bateu o martelo. Silêncio. A promotora continuou, fazendo perguntas sobre o anel, sobre Neide, sobre como Yara descobriu sua verdadeira identidade. Yara respondeu tudo com a voz mais firme que conseguiu, mesmo com as mãos tremendo. Então veio a parte difícil. Senhorita Rangel, o que você sabe sobre as circunstâncias da morte de sua mãe? Yara olhou para os papéis que tinha trazido. Anotações? Trechos do diário de Neide, mas não precisou ler. Tinha decorado tudo. Minha mãe foi sequestrada em janeiro de 1998, quando estava grávida de 7 meses. Ela foi mantida em cativeiro por quase 2 meses. Em condições desumanas, quando entrou em trabalho de parto prematuro, os sequestradores a abandonaram num hospital público em Florianópolis. Sua voz começou a tremer, mas ela não parou. Ela deu à luz a mim. E antes de morrer de hemorragia 3 dias depois, ela tirou este anel. Yara tocou o colar e entregou para a enfermeira de plantão, pedindo que protegessem sua filha, que me protegessem, porque ela sabia que os homens que fizeram aquilo com ela podiam voltar. Silêncio absoluto no tribunal. E como você sabe que o réu, Nivaldo Peçanha, foi responsável por este crime? Porque as investigações mostraram que... Objeção. O advogado de defesa se levantou. A testemunha está apresentando conclusões de terceiros. Não fatos dos quais tem conhecimento direto. O juiz pensou por um momento. Procedente, senhorita Rangel. Limite-se ao que você sabe por experiência própria. A promotora reformulou. Então me diga, o que este anel representa para você? Yara olhou para Nivaldo. Ele estava impassível, mas os dedos dele tamborilavam na mesa, nervoso. Este anel representa o último ato de amor da minha mãe. Ela estava morrendo. Tinha acabado de dar à luz em condições horríveis, depois de meses sendo torturada. E ainda assim, o único pensamento dela foi me proteger, me dar uma chance de sobreviver. As lágrimas começaram a cair, mas Yara não as limpou. Eu passei 27 anos sem saber quem eu era. 12 anos nas ruas, passando fome, dormindo em abrigos, sendo invisível. Enquanto isso, o homem que destruiu minha família vivia livre, rico e impune. Objeção, especulação sobre o réu. Negada. O juiz olhou para Yara. Continue. Yara se virou completamente para Nivaldo, olhou direto nos olhos dele. Você matou Clarice Rangel. Você me roubou da minha mãe antes mesmo de eu nascer. E você nunca pagou por isso. O advogado de defesa estava de pé, protestando. Mas Yara não parou. Mas esse anel sobreviveu. Minha mãe se certificou disso. Ela morreu tentando me proteger de você. E eu não vou deixar que a morte dela seja em vão. Ela colocou o anel sobre a mesa de evidências, com um movimento deliberado. A esmeralda captou a luz, brilhando verde escura e intensa. Este anel é a prova de que Clarice existiu, de que ela amou, de que ela lutou até o último segundo. E você nunca vai poder apagar isso. O silêncio no tribunal era ensurdecedor. Até o advogado de defesa tinha parado de falar.
Nivaldo! Pela primeira vez. Perdeu a compostura. O rosto dele ficou vermelho, os olhos apertados. Ele se inclinou para o advogado, sussurrando algo furioso. Foi quando a bomba explodiu. Senhor juiz, o advogado de defesa se levantou, a voz mais alta agora. A defesa gostaria de apresentar evidência de que Neide Mendonça, a mulher que criou a testemunha, na verdade sequestrou a bebê do hospital. Não há provas de que Clarice Rangel pediu que a criança fosse protegida. Tudo isso é narrativa construída para incriminar meu cliente. O tribunal explodiu em murmúrios. Neide Mendonça tinha acabado de perder seu próprio filho em aborto espontâneo. O advogado continuou. Ela estava emocionalmente instável. Aproveitou-se de uma paciente em coma para roubar um bebê. Esta não é uma história de heroísmo. É uma história de crime. Yara sentiu o chão desaparecer. Ulisses estava de pé, gritando algo, mas ela não conseguia ouvir. Tudo ficou distante, embaçado. E quanto à suposta conexão do meu cliente com o caso, o advogado prosseguiu. Não há uma única prova física, nenhum documento, nenhuma testemunha confiável, nada além de especulação e teorias conspiratórias. A promotora tentou intervir, mas o estrago estava feito. O juiz bateu o martelo várias vezes. Ordem, ordem na sala. Quando o silêncio voltou, ele olhou para Yara, depois para os advogados, depois para as evidências espalhadas. Vamos fazer um intervalo, 1 hora. Quando voltarmos, quero ver provas concretas ou este caso será arquivado por falta de evidências. E com isso, ele se levantou e saiu. Yara ficou paralisada no banco das testemunhas. Ao redor dela, o tribunal explodia em conversas. Repórteres correndo para fora para dar a notícia, advogados discutindo, Nivaldo sorrindo pela primeira vez, como se já soubesse que tinha vencido. Ulisses chegou até ela, segurou os ombros dela. Yara, olha para mim. Ela olhou. Os olhos dele estavam desesperados. Mesmo que ele escape hoje, você é minha filha. Isso ninguém tira da gente, você entendeu? Nada disso muda isso. Mas Yara mal o ouvia. Estava olhando para o anel sobre a mesa de evidências, brilhando sozinho sob as luzes fortes do tribunal. Mãe, não deixa isso acabar assim. Por favor. O intervalo parecia durar uma eternidade. Yara estava numa sala pequena reservada para testemunhas. Sentada numa cadeira de plástico desconfortável, olhando para o chão, Ulisses andava de um lado para o outro, o celular colado no ouvido, falando com Ricardo e Bruno. Tem que ter alguma coisa, ele dizia, a voz tensa. Algum documento, alguma prova que a gente não viu ainda. A porta se abriu e a promotora entrou, seguida de Patrícia. Ambas tinham expressões graves. Senhorita Rangel, a promotora começou, puxando uma cadeira e sentando na frente de Yara. Seu depoimento foi poderoso, muito poderoso. Mas emoção não basta. Precisamos de algo concreto. O diário de Neide não é suficiente. Yara perguntou, a voz fraca. É forte, mas a defesa está argumentando que pode ser ficção, que não há como provar a autenticidade. E, tecnicamente, eles têm razão. Sem uma perícia datada, sem testemunhas que confirmem os fatos descritos. Então, ele vai sair livre. Não era pergunta, era constatação. O silêncio que se seguiu foi resposta suficiente. Ulisses socou a parede. Não, não depois de tudo. Não vou deixar isso acontecer. Foi quando o celular de Patrícia tocou. Ela atendeu, o rosto mudando a cada segundo que passava. Onde? Tem certeza. O quanto tempo atrás? Traz agora imediatamente. Ela desligou, os olhos brilhando. Temos algo. A testemunha protegida, Celeste Dias, a enfermeira que trabalhou com Neide. Ela acabou de chegar com uma caixa que estava guardada na casa da irmã de Neide. Miriam. Yara se levantou. A tia que eu nunca conheci. Ela mesma, aparentemente, Neide deixou instruções específicas. Se Yara algum dia fosse encontrada pela família biológica, a caixa deveria ser entregue às autoridades. 20 minutos depois, Celeste entrou na sala carregando uma caixa de sapatos velha, amarrada com barbante desgastado. Era uma mulher de uns 70 anos, cabelos brancos, mãos trêmulas. Neide me fez jurar, ela disse com voz embargada. Me fez jurar que eu guardaria isso até o dia certo, que eu saberia quando chegasse.
Ela colocou a caixa sobre a mesa. Todos se aproximaram. Patrícia cortou o barbante com cuidado, abriu a tampa devagar. Dentro havia papéis. Muitos papéis. Documentos amarelados, fotos antigas, anotações manuscritas. E no fundo, envolto em tecido, um gravador de fita cassete antigo. Meu Deus! A promotora sussurrou. Celeste pegou o gravador com reverência. Neide gravou tudo nos últimos dias de vida, quando o câncer já estava consumindo ela. Chamou a irmã e gravou um depoimento completo. Disse que era seguro de vida, caso algum dia a verdade precisasse vir à tona. As mãos dela tremiam ao colocar a fita no aparelho. O botão play afundou com um clique surdo. Por um segundo. Só chiado. Depois, a voz. Fraca, cansada, mas inconfundível. Meu nome é Neide Santos Mendonça. Hoje é 15 de agosto de 2013. Estou gravando isso porque sei que não tenho muito tempo. E tem coisas que precisam ser ditas antes que seja tarde demais. Yara cobriu a boca. Era a voz de Neide, sua mãe, a mulher que a criou. Em março de 1998, eu estava de plantão no Hospital Municipal de Florianópolis, quando uma mulher deu entrada na emergência. Ela estava grávida, em trabalho de parto, sangrando muito, tinha marcas de violência pelo corpo inteiro. Alguém a deixou na porta e fugiu. A sala estava em silêncio absoluto. Ela não tinha documentos, não conseguia falar direito, mas quando o bebê nasceu, ela acordou por alguns minutos, me olhou nos olhos e disse: "Eles vão voltar. Proteja minha menina, por favor." Então tirou um anel do dedo e colocou na minha mão. Yara sentiu as lágrimas escorrendo. 3 dias depois, ela morreu. Eu já tinha perdido meu próprio filho, estava destruída. E olhei para aquele bebê lindo, de olhos verdes, e pensei: se eles voltarem, vão matar ela também. Então tomei a decisão mais difícil da minha vida. Registrei a criança como minha e fugi. Ulisses estava chorando silenciosamente. Mas antes de fugir, anotei tudo. Nomes que ouvi, descrições dos homens que a abandonaram, conversas que escutei, porque eu sabia que um dia alguém ia precisar dessa informação. A fita continuou. Neide descreveu em detalhes cirúrgicos. 3 homens que trouxeram Clarice, todos com sotaque carioca. Um deles tinha cicatriz no rosto. Outro, tatuagem no antebraço com símbolo específico. Uma serpente enrolada numa espada. E eu sei quem mandou fazer aquilo, porque uma semana antes, atendi um paciente na emergência que falou demais, enquanto estava sob efeito de remédios. Ele trabalhava para um homem chamado Nivaldo Peçanha. Disse que o chefe estava planejando uma vingança contra um empresário de São Paulo, que iam fazer ele sofrer do jeito mais cruel possível. A voz de Neide ficou mais fraca. Yara, se você está ouvindo isso, significa que a verdade finalmente chegou até você. Perdoe-me por ter mentido. Perdoe-me por ter te escondido. Mas eu te amei como filha. Você foi minha luz nos anos mais escuros. E espero que, onde quer que Clarice esteja, ela saiba que cumpri minha promessa. Protegi a menina dela com minha própria vida. A fita terminou com um clique suave. Ninguém falou por um longo momento, até que a promotora quebrou o silêncio. Isso muda tudo. Quando voltaram ao tribunal, a atmosfera estava diferente. A promotora caminhava com confiança renovada. Nivaldo, sentado ao lado dos advogados, parecia menos confortável. O juiz retomou a sessão. Espero que a promotoria tenha algo substancial. Tenho, Vossa Excelência. Ela colocou o gravador sobre a mesa. Gostaria de apresentar nova evidência. Depoimento gravado de Neide Santos Mendonça, registrado meses antes de sua morte em 2013. Os advogados de defesa se levantaram imediatamente. Objeção: testemunha morta não pode ser cross-examinada, mas pode ser admitida como evidência documental. O juiz rebateu. Especialmente quando há testemunhas vivas que podem corroborar a autenticidade, pode proceder. A fita foi tocada. O tribunal inteiro ouviu, em silêncio religioso, enquanto a voz de Neide contava cada detalhe do que havia acontecido 28 anos atrás. Quando terminou, a promotora apresentou os documentos da caixa, anotações datadas, esboços dos rostos dos homens, descrições de placas de carros,
Nomes. Vossa Excelência, temos aqui não apenas o depoimento de Neide Mendonça, mas documentação extensa que ela manteve por quase 3 décadas. Cruzamos esses nomes com os registros da organização criminosa de Nivaldo Peçanha. Todos, absolutamente todos, eram funcionários dele na época. Ela projetou uma tela. Fotos lado a lado, os esboços de Neide e fotos policiais dos mesmos homens, décadas mais velhos, mas reconhecíveis. Um deles, Marcelo Costa Santos, foi preso em 2015 por tráfico, antes de morrer na prisão em 2019. Confessou envolvimento em múltiplos crimes para a organização de Peçanha, inclusive sequestros não solucionados de Florianópolis nos anos 90. O advogado de defesa tentou objetar, mas sua voz estava fraca. Isso não prova que meu cliente ordenou. Ah, mas prova. A promotora sorriu. Ela colocou outro documento na tela. Transferências bancárias da conta pessoal de Nivaldo Peçanha para contas dos homens descritos por Neide, todas feitas na semana anterior ao sequestro de Clarice Rangel. Montantes significativos, sem justificativa comercial. Nivaldo estava pálido. E tem mais. A promotora virou-se para o tribunal. Hoje de manhã, 3 testemunhas adicionais se apresentaram à Polícia Federal. Todas vítimas da organização de Peçanha em casos não relacionados. Todas dispostas a testemunhar sobre o modus operandi dele, sequestros, torturas, assassinatos encomendados. O juiz olhou para Nivaldo. O réu gostaria de fazer alguma declaração. Pela primeira vez, Nivaldo se levantou. Ele olhou ao redor do tribunal, para o juiz, para os advogados, para Yara. E então, algo nele quebrou. Ela mereceu, ele disse, a voz rouca mas firme. Aquele desgraçado do Rangel destruiu minha vida, minha empresa, minha reputação. Ele me denunciou, me arruinou. Então sim, eu fiz ele pagar, sequestrei a esposa grávida dele, deixei ele sofrer sem respostas. O tribunal explodiu. O advogado tentou calar Nivaldo, mas ele empurrou o homem. Vocês não entendem? Nivaldo gritou. Eu perdi tudo, então fiz ele perder também. E eu faria de novo quantas vezes fosse necessário. Seguranças se aproximaram. O juiz bateu o martelo repetidamente. Ordem, ordem. Levaram Nivaldo para fora, ainda gritando, ainda confessando. Quando o silêncio finalmente voltou, o juiz olhou para os advogados de defesa. Alguma coisa a acrescentar. O advogado principal, derrotado, balançou a cabeça. Então o tribunal se retira para deliberar. Retornaremos em 1 hora. Mas não precisou nem de meia hora. O júri voltou. O veredito, culpado, em todas as acusações, sequestro, homicídio, participação em organização criminosa, a sentença, prisão perpétua, sem possibilidade de redução. Quando o juiz bateu o martelo final, Yara desabou. Ulisses assegurou, ambos chorando. Justiça. Finalmente, depois de 28 anos. Justiça. 3 anos se passaram como um sonho. Yara estava na sacada do seu apartamento. Sim, seu apartamento. Ainda era estranho pensar assim. Tomando café e olhando a cidade acordar. Curitiba estava linda naquela manhã de sábado. O sol nascendo entre os prédios. O céu tingido de laranja e rosa. Ela tinha 29 anos agora. Cabelo um pouco mais comprido. Rosto menos magro. Olhos que não carregavam mais aquele peso de quem vive na defensiva. Tinha até engordado uns quilos. Quilos felizes. Como Ulisses gostava de brincar, o celular vibrou. Mensagem dele. Almoço hoje às 13h na casa. Sua avó tá fazendo aquela lasanha que você adora. Não aceito desculpas. Yara sorriu e respondeu. Pode deixar. Pai, levo sobremesa. Pai, a palavra tinha se tornado natural. Fácil. Não era mais carregada de hesitação ou estranheza. Era simplesmente o que ele era. Seu pai. Ela terminou o café, pegou a mochila, uma nova, comprada com o próprio dinheiro do estágio, e saiu. O Civic usado que Ulisses tinha dado de presente de aniversário estava estacionado na garagem. Nada extravagante, ele havia dito. Você precisa de transporte seguro para a faculdade. E Yara tinha amado. Não pelo carro em si, mas pelo gesto. Ele a tratava como filha, não como boneca de porcelana.
A Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Paraná era tudo que Yara tinha imaginado, e mais, tinha entrado no ano anterior. Depois de um cursinho intensivo e muito suor, Ulisses ofereceu pagar uma particular, mas ela insistiu na pública. "Quero merecer", tinha dito, e ele respeitou. Ela estacionou, pegou os livros e entrou no campus. Alguns colegas acenaram. "E aí, Yara?" Ela retribuiu com um sorriso. Tinha amigos agora, gente que a conhecia pelo nome, que ligava para estudar junto, que chamava para festas, vida normal, ou o mais próximo disso que ela conseguiria ter. A aula era de anatomia, professora exigente, matéria difícil, mas Yara estava gostando. Tinha descoberto que adorava entender como o corpo funcionava, como tudo se conectava. "Você tem jeito para isso", a professora tinha dito uma vez. "Considera cirurgia." Depois da aula, Yara foi direto para o estágio, 3 vezes por semana. Ela trabalhava na clínica Clarice e Neide, projeto que ela e Ulisses tinham criado juntos um ano atrás. A clínica ficava no centro, num prédio reformado que antes era abandonado, atendimento médico gratuito para a população de rua, consultas, curativos, distribuição de remédios básicos, encaminhamento para tratamentos mais complexos, tudo de graça. Bancado pela Fundação Rangel, era o orgulho de Yara, seu propósito. Quando chegou, já tinha fila na porta, rostos que ela conhecia, gente que vivia nas mesmas ruas onde ela viveu. Seu Joaquim, com problema no joelho, Dona Maria, diabética, Rafael, 20 anos, viciado tentando se recuperar. "Yara", Rafael acenou. "Vim pegar a receita." "Tá prontinha, Rafa. Passa lá dentro." Ela entrou. Colocou o jaleco branco com seu nome bordado. Yara Rangel, estudante de medicina. E começou o atendimento. Não era médica ainda, mas ajudava no que podia. Triagem, aferição de pressão, conversas. Tinha uma equipe pequena, mas dedicada. 2 médicos voluntários, 3 enfermeiros, uma assistente social. Gente que acreditava no projeto tanto quanto ela. No meio da tarde, uma mulher nova apareceu. Devia ter uns 40 anos, roupas sujas, olhar desconfiado. Yara reconheceu a postura. Era a dela 3 anos atrás. "Oi, eu sou a Yara, posso ajudar?" A mulher hesitou. "Disseram que aqui atende de graça." "É verdade. Totalmente de graça, pode entrar, fica tranquila." Meia hora depois, a mulher saiu com receita médica, encaminhamento para o dentista e endereço de abrigo. Ela segurou a mão de Yara antes de ir embora. "Obrigada de coração." Yara apertou de volta. "Volta sempre que precisar." Quando a mulher saiu, Yara sentiu aquele aperto no peito. O bom tipo de aperto. O tipo que lembra por que você faz o que faz. O almoço na mansão dos Rangel era tradição sagrada aos sábados. Ulisses, os avós João e Helena, alguns tios e primos, família de verdade, barulhenta e caótica do jeito que família tem que ser. Quando Yara chegou, a casa já estava cheia, crianças correndo pelo jardim, cheiro de lasanha vindo da cozinha, risadas vindas da sala. Chegou a doutora. João anunciou quando a viu, abrindo os braços. "Ainda não sou doutora." "Vou." Yara o abraçou. "Faltam só mais 6 anos. Vai chegar rápido, você vai ver." Helena apareceu da cozinha, secando as mãos no avental. Nos últimos 3 anos, a matriarca da família tinha se tornado uma presença constante na vida de Yara. Ligava todo dia, mandava marmita quando sabia que Yara estava atolada de prova. Aparecia na clínica com doações. "Minha neta linda?" Helena a puxou num abraço apertado. "Tá se alimentando direito, tá com cara de cansada." "Tô bem." "Vó, só puxado na faculdade." "Vem comer então, fiz sua lasanha favorita." A mesa estava farta. Lasanha, salada, pães, sucos. Ulisses sentou na cabeceira. Yara ao lado dele durante a refeição. Conversaram sobre tudo. Faculdade, a clínica, política, fofoca da família. Era normal. Incrivelmente, maravilhosamente normal. Depois do almoço, Ulisses chamou Yara para o escritório. "Queria te mostrar uma coisa." Ele abriu uma gaveta e tirou uma pasta. Dentro, documentos. Yara reconheceu alguns. Relatórios da fundação, planilhas financeiras,
A Fundação Clarice e Neide está crescendo, Ulisses explicou. Além da clínica, agora temos o projeto de moradia para famílias em situação de rua. E tem uma escola querendo parceria para atender crianças carentes. Isso é incrível, pai. E queria tua opinião sobre expandir, abrir outra clínica em Florianópolis, fechar o ciclo, sabe? Voltar para a cidade onde tudo começou. Yara sentiu um nó na garganta. Florianópolis, onde Clarice morreu, onde Neide a salvou. Acho perfeito, ela disse, a voz embargada. Ulisses sorriu. Imaginei que ia gostar. E tem outra coisa. Ele tirou um envelope da pasta. Isso aqui é para você. Yara abriu. Era uma escritura de um apartamento em Florianópolis, próximo à universidade. Pensei que, quando você terminar a graduação aqui, talvez queira fazer residência lá, ter uma base, e assim pode supervisionar a nova clínica também. Yara não conseguiu segurar as lágrimas. Você não precisava. Eu sei, mas eu quero. Quero te dar todas as oportunidades que você merece, todas que foram tiradas de você. Ele segurou a mão dela. Você transformou minha vida, Yara. Me deu propósito de novo. Deixa eu retribuir. Eles se abraçaram ali, pai e filha, cercados por fotos de Clarice e memórias de uma mulher que nenhum deles ia esquecer. Mais tarde, Yara foi visitar o túmulo. Era algo que fazia pelo menos uma vez por mês. O cemitério em São Paulo, onde Clarice tinha sido transferida, ficava perto da mansão dos Rangel. Ulisses tinha feito questão. A lápide era simples, mas bonita. Mármore branco, letras douradas, Clarice Rangel. 1974, 1998. Amada esposa e mãe. Seu amor transcendeu a morte. Ao lado, uma lápide menor. Neide Santos Mendonça. 1965, 2013. Mãe de coração. Heroína silenciosa. Ulisses tinha mandado trazer o corpo de Neide do interior e enterrar ao lado de Clarice. Elas dividiram você, ele tinha dito. Justo que descansem juntas. Yara colocou rosas brancas em ambos os túmulos. Sentou na grama, abraçando os joelhos. Oi, mães. Ela começou como sempre fazia. Desculpa a demora. Tava corrido na faculdade. Tirei nota boa na prova de anatomia. 9. Vocês iam ficar orgulhosas. O vento soprou suave, mexendo nas folhas das árvores. A clínica tá bombando. Atendemos quase 200 pessoas esse mês. E o pai quer abrir outra em Florianópolis. Voltando pras raízes, né? Ela tocou o anel no colar sobre o peito. Ainda usava todo dia. Nunca tirava. Eu tô feliz. Ela sussurrou. De verdade feliz? Sei que vocês duas fizeram sacrifícios imensos para eu chegar aqui. E eu prometo que não vou desperdiçar. Vou honrar vocês todos os dias. Ficou ali até o sol começar a se pôr, conversando baixinho, contando sobre a vida, sobre os planos, sobre os sonhos. Quando finalmente se levantou para ir embora, viu Ulisses encostado num carro, esperando. Ele tinha vindo também, como sempre fazia. Respeitava o tempo dela sozinha com as mães, mas estava sempre por perto. Pronta? Ele perguntou quando ela se aproximou. Pronta. No caminho de volta para Curitiba, eles conversaram sobre o futuro, sobre a nova clínica, sobre a formatura de Yara dali a alguns anos, sobre viagens que queriam fazer juntos. Sabe, Ulisses disse em determinado momento. Eu passei 28 anos achando que tinha perdido tudo, que nunca mais seria completo. E agora, ele olhou para ela e sorriu. Agora eu sei que o amor encontra um jeito. Sempre encontra. Pode demorar décadas, pode passar por dor e perda, mas no final, a gente se acha. Yara segurou a mão dele sobre o câmbio. A gente se achou, pai. Sim, finalmente. E enquanto dirigiam de volta para casa, porque agora Yara tinha uma casa de verdade, uma família de verdade, uma vida de verdade, ela olhou pela janela para o céu estrelado e pensou em duas mulheres extraordinárias que fizeram tudo isso possível. Clarice, que amou até o último suspiro. Neide, que protegeu até o último dia. E Yara, que ia viver por todas as três. O sol estava começando a se pôr quando Ulisses e Yara chegaram ao cemitério em São Paulo. Era um sábado diferente. O aniversário de morte de Clarice.
28 anos desde aquela madrugada trágica em Florianópolis. Um marco que sempre seria doloroso, mas que agora carregava também gratidão. Trouxe as rosas brancas que ela gostava, Ulisses disse, segurando o buquê grande enquanto caminhavam pela alameda de ciprestes. E eu trouxe violetas para Neide, Yara acrescentou. Ela tinha um vasinho na janela quando eu era pequena. Lembro que ela cuidava com tanto carinho. Chegaram aos túmulos lado a lado. Yara colocou as violetas no vaso de Neide, Ulisses as rosas no de Clarice. Por um momento, ficaram ali em silêncio, cada um com seus pensamentos, suas memórias. Obrigada, mamãe, Yara sussurrou, tocando a lápide fria de Clarice, por me guiar até ele, por me dar essa família. Ulisses segurou a mão dela, ambos de olhos fechados, prestando homenagem às mulheres que amaram e perderam. Foi quando Yara notou algo estranho. Pai, olha ali. No túmulo de Neide, havia flores frescas, um pequeno buquê de margaridas brancas, claramente colocado há pouco tempo, e preso às flores, um cartão. Yara se aproximou, o coração acelerando sem saber porquê. Pegou o cartão com dedos trêmulos. A mensagem estava escrita à mão, letra caprichada. Perdoe-me, minha irmã. Eu deveria ter estado lá. Ulisses franziu a testa. Quem é Emi? Não sei. Yara virou o cartão procurando mais pistas, mas não havia nada. Neide nunca mencionou ninguém com essa inicial. Ela sempre disse que não tinha família além de mim. Ulisses pegou o celular. Vou ligar para o Ricardo, ele pode investigar. Mas antes que pudesse discar, uma voz atrás deles fez ambos se virarem. Não precisa investigar, eu estou aqui. Uma mulher idosa estava parada a poucos metros de distância. Devia ter uns 70 anos. Cabelos brancos presos num coque simples, roupas modestas, mas limpas. Nas mãos, segurava mais flores. Margaridas iguais às que estavam no túmulo, quando ela viu Yara de frente. As flores caíram das mãos. O rosto dela empalideceu. Os olhos se arregalaram. Não pode ser. A mulher sussurrou, a mão cobrindo a boca. Você tem os olhos dela. Yara deu um passo à frente. Confusa. Desculpe, a senhora conhecia Neide. A mulher começou a chorar. Lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto enrugado. Conhecia? Ela era minha irmã gêmea. O mundo parou. Gêmea. Ulisses se aproximou. Protetor. Neide nunca mencionou uma irmã, porque foi mais seguro assim. A mulher limpou as lágrimas com as costas da mão. Meu nome é Miriam Santos Mendonça, e tem muita coisa que vocês não sabem sobre o que aconteceu naquela noite. Yara sentiu as pernas bambearem. Ulisses a segurou pelo braço. Que tipo de coisa? Ele perguntou, a voz tensa. Miriam se abaixou, pegou as flores caídas e as colocou cuidadosamente sobre o túmulo de Neide. Então, se virou para eles. O peso de décadas de segredos visível no rosto. Venham, tem algo que preciso mostrar. Miriam as levou até um banco de pedra sob uma árvore, longe dos outros visitantes do cemitério, de uma bolsa velha. Tirou uma foto amarelada, protegida em plástico. Entregou para Yara, na foto, 2 mulheres idênticas. Impossível distinguir qual era qual. Seguravam um bebê, por trás, escrito em letra caprichada, Neide e Miriam com Yara. 3 meses, que Deus proteja este segredo. Yara quase deixou a foto cair. Eu estava com vocês 2, mas Neide disse que me adotou no hospital, porque era mais seguro você acreditar nisso. Miriam disse, a voz carregada de dor. Yara, minha irmã não estava naquele hospital por acaso na noite que sua mãe Clarice deu entrada. Ulisses ficou rígido. O que você quer dizer? Miriam respirou fundo, como se estivesse se preparando para soltar um peso que carregava há décadas. Clarice não morreu antes de conseguir falar. Nos últimos minutos de consciência, ela disse um nome que só uma pessoa sabia. O nome da enfermeira particular que ela tinha visto na casa onde ficou presa durante o sequestro. O coração de Yara parou. Ela disse, busquem Neide, hospital, ela sabe, ela viu. Espera. Ulisses interrompeu, a voz tremendo. Você está dizendo que Neide trabalhava para os sequestradores. Não. Miriam agarrou os braços de Yara com urgência. Nunca. Neide foi colocada lá por Clarice, meses antes de ser sequestrada.
Silêncio absoluto. Eu não entendo, Yara sussurrou. Miriam soltou Yara e olhou para os túmulos, como se estivesse pedindo perdão às irmãs pelo que estava prestes a revelar. Antes de ser sequestrada, Clarice estava investigando algo sobre a organização de Nivaldo Peçanha. Ela suspeitava que estava sendo seguida, que alguém tinha planos contra ela. Investigando. Ulisses estava pálido. Clarice nunca me disse nada sobre isso, porque eu poderia ter protegido ela. Porque ela descobriu algo que você não podia saber. Miriam olhou diretamente nos olhos dele, e o que Yara viu ali foi piedade. Algo sobre sua própria família, Ulisses. O que você quer dizer? Miriam tirou da bolsa um envelope amarelado, velho, quase se desfazendo. Entregou para Ulisses com mãos trêmulas. Clarice procurou minha irmã porque Neide trabalhava num hospital que atendia gente da organização de Peçanha. Ela pediu ajuda. Pediu que se algo acontecesse, Neide a encontrasse. E Neide prometeu. Ulisses abriu o envelope. Dentro, cartas. Várias cartas antigas, escritas à mão. Neide guardou isso por 28 anos. Miriam continuou. Esperando o momento certo, me fez jurar que, se Yara um dia encontrasse vocês, eu revelaria tudo. Ulisses começou a ler a primeira carta. Yara viu o rosto dele mudar. Confusão, depois choque, depois horror puro. Não, ele sussurrou. Não, isso não pode ser verdade. O que é? Yara pegou a carta das mãos dele. Era uma correspondência entre duas pessoas. Uma assinatura ela reconheceu imediatamente. Nivaldo Peçanha. A outra fez seu sangue gelar. Helena Rangel, sua avó. Yara começou a ler, a voz falhando. Helena, como combinamos, o serviço será executado no mês que vem. Clarice vai desaparecer de forma que nunca seja encontrada. Ulisses voltará a se concentrar nos negócios, como você sempre quis. E o bebê? Bem, problema resolvido, sem complicações na herança, como você temia. A resposta de Helena. Perfeito, Nivaldo. Você perdeu seu império por causa do meu filho. Agora vamos fazer Ulisses pagar por ter sido tão idealista, tão estúpido. Clarice está no caminho. O bebê está no caminho. Remova ambos, e eu garanto que sua vingança seja completa. E você terá o que precisa para reconstruir. Yara deixou a carta cair. Ulisses estava tremendo, o rosto branco como mármore. Minha mãe, ele sussurrou. Minha mãe mandou matar Clarice. Mandou matar minha filha. Miriam assentiu tristemente. Nivaldo executou, mas Helena ordenou. Ela foi a verdadeira mandante. Ela queria que Clarice desaparecesse porque achava que sua esposa estava distraindo você dos negócios da família. E o bebê, ela via como complicação na linha de sucessão e herança. Yara sentiu náusea. A avó que me abraçou, que disse me amar, ela matou minha mãe. E viveu todos esses anos sorrindo na sua cara. Miriam confirmou. Helena morreu 2 anos atrás, levando o segredo, mas Neide documentou tudo. Essas cartas, elas conseguiu através de contatos no submundo. Guardou como seguro de vida, caso você, Yara, algum dia precisasse da verdade completa. Ulisses caiu de joelhos ali mesmo, entre os túmulos. Soluçou violentamente, as mãos na grama. Eu convivi com ela, jantei com ela, deixei ela abraçar minha filha, durante anos, e o tempo todo ela era a assassina de Clarice. Yara estava paralisada. Memórias inundaram sua mente. Helena sorrindo, fazendo lasanha, mandando marmita, abraçando ela com tanto carinho. Tudo mentira, tudo encenação. Ela me chamava de minha neta linda. Yara sussurrou, as lágrimas começando a cair. Dizia que sempre quis uma neta, que eu era o tesouro da família. Ela era uma psicopata, Miriam disse sem rodeios, capaz de assassinar e depois fingir amor pela vítima que sobreviveu. Ulisses se levantou, cambaleando. Yara o segurou, ambos se apoiando um no outro. Neide sabia disso tudo. Yara perguntou. Sabia, por isso fugiu com você, por isso escondeu você no interior. Ela sabia que Helena era perigosa, que se descobrisse que o bebê tinha sobrevivido, terminaria o serviço. Miriam tocou o ombro de Yara gentilmente. Minha irmã morreu guardando esse segredo para te proteger. Não de Nivaldo, de Helena.
Ulisses olhou para o túmulo da mãe. Alguns metros dali, a lápide elegante, cara, com dizeres bonitos sobre matriarca amada. Tudo mentira. Ela está lá, ele disse, a voz vazia, enterrada com honras, homenageada pela família, e o tempo todo era uma assassina. Miriam entregou o resto das cartas para ele. Tem mais, provas de outros crimes, outras pessoas que Helena mandou desaparecer ao longo dos anos. Neide documentou tudo. Yara e Ulisses ficaram ali, destroçados, segurando as cartas que provavam que a mulher que deveria proteger a família foi quem a destruiu. A última imagem do dia, pai e filha abraçados entre os túmulos de Clarice e Neide, chorando pela traição mais profunda que alguém poderia sofrer. E ao longe, a lápide de Helena Rangel brilhava sob o sol poente, guardando seus segredos. Mas não por muito mais tempo. A noite caiu sobre o cemitério como um manto pesado. Yara e Ulisses ainda estavam ali, sentados no banco de pedra, incapazes de se mover. As cartas estavam espalhadas entre eles, evidências de uma traição tão profunda que parecia irreal. Miriam tinha ido embora há 1 hora, deixando-os sozinhos com a verdade devastadora. Vocês precisam de tempo para processar, ela havia dito. Quando estiverem prontos, me procurem. Tenho mais coisas que Neide deixou guardadas. Agora, sob a luz fraca dos postes do cemitério, pai e filha tentavam entender como suas vidas tinham sido uma mentira durante tanto tempo. Eu a amava. Ulisses disse de repente, a voz quebrada. Minha mãe. Eu a amava, confiava nela, pedia conselhos e o tempo todo. Ele não conseguiu terminar. Cobriu o rosto com as mãos. Yara segurou o ombro dele. Ela enganou todo mundo. Não foi só você. Mas eu deveria ter percebido. Ulisses olhou para ela, os olhos vermelhos. Algum sinal, alguma coisa. Clarice deve ter tentado me contar e eu não ouvi. Eu falhei com ela de novo. Não, você não falhou. Yara pegou as mãos dele, forçando-o a olhar nos olhos dela. Helena era uma manipuladora. Ela jogou esse jogo por décadas. Nivaldo foi preso, pagou pelo crime, mas ela viveu livre, respeitada, amada. Essa era a vingança perfeita dela. Ulisses se levantou bruscamente. Caminhando até o túmulo de Helena, a lápide era imponente. Cara, feita de mármore italiano, flores frescas, provavelmente colocadas por algum familiar. Decoravam o vaso. Ele olhou para a inscrição dourada. Helena Rangel, 1950, 2023. Matriarca amada, pilar da família. Descanse em paz. Descanse em paz. Ele repetiu, a voz cheia de veneno. Ela não merece paz, merece ser lembrada pelo monstro que era. Yara se aproximou, olhando para a lápide com uma mistura de raiva e nojo. Foi quando notou algo que nunca tinha reparado antes, esculpido discretamente no canto inferior da lápide. Havia um anel, um desenho pequeno, quase imperceptível, mas inconfundível. Um anel com uma pedra no centro. Pai, olha isso! Ulisses se abaixou. Passou os dedos pela escultura. É um anel. Por que tem um anel na lápide dela? Yara tocou o próprio colar. Onde o anel de esmeralda verde pendia sobre seu coração, uma suspeita horrível começou a se formar em sua mente. A gente precisa ver de perto. Ulisses pegou o celular, acendeu a lanterna e focou na escultura. Não era só um anel qualquer. Era detalhado, preciso. E a pedra no centro? Não pode ser, Yara sussurrou. A pedra era vermelha, esculpida em relevo, mas claramente uma esmeralda vermelha. Algo raríssimo, quase mítico, e abaixo do anel, em letras minúsculas gravadas no mármore, uma inscrição que eles não tinham visto antes porque estava coberta pelas flores. Quem ama, controla, quem controla, destrói. Yara sentiu o sangue gelar. Ela deixou uma mensagem, um manifesto. Ulisses leu e releu as palavras, cada vez mais pálido. Esse era o lema dela, a filosofia de vida dela. Ela achava que amar era controlar, e se não conseguisse controlar, destruía. Por isso ela mandou matar Clarice. Yara completou, a voz trêmula. Porque não conseguia controlar você através dela. Clarice te fazia feliz, te dava propósito fora dos negócios da família.
Então Helena a destruiu. Ulisses caiu de joelhos ali mesmo, na frente da lápide da mãe. Não estava chorando mais. Estava além das lágrimas. Estava vazio. Ela estava lá quando você nasceu, ele disse, olhando para Yara. Lembra no almoço em família, 3 anos atrás? Ela te abraçou, te chamou de tesouro, disse que tinha esperado tanto tempo por você. Eu lembro, Yara sussurrou. E o tempo todo ela sabia. Sabia que tinha tentado te matar antes de você nascer, que tinha ordenado a morte de Clarice grávida. E mesmo assim, te abraçou, sorrindo. A voz dele estava sem emoção agora, mecânica. Que tipo de pessoa faz isso? Um monstro. Yara respondeu simplesmente. Um monstro com rosto humano. Ulisses olhou para as cartas espalhadas no banco, pegou uma delas, a mais damnatória, e leu em voz alta. Nivaldo, não quero apenas que ela desapareça. Quero que Ulisses sofra. Quero que ele passe décadas sem respostas, sem corpo para enterrar, sem paz. Só assim ele vai aprender que desafiar a família tem consequências. E quando ele finalmente se curvar aos negócios, talvez eu perdoe. Ele amassou a carta com força. Ela viu a morte de Clarice como lição, como ferramenta para me controlar. E funcionou. Eu passei 28 anos destruído, focado em trabalho, fazendo exatamente o que ela queria, construí o império que ela sonhava. E ela observava tudo, satisfeita. Yara se ajoelhou ao lado dele. Mas no final ela perdeu, porque eu sobrevivi, porque Neide foi mais esperta, porque a verdade veio à tona. Veio tarde demais, Ulisses disse amargamente. Ela morreu sem pagar, morreu amada, respeitada, cercada de família, enquanto Clarice morreu sozinha, aterrorizada, num hospital sem nome. Ele socou o chão, a dor finalmente rompendo a barreira que tinha construído. Não é justo que ela tenha saído impune. Yara o abraçou, ambos desmoronando ali, na frente do túmulo da mulher que destruiu suas vidas. Ficaram até tarde no cemitério, quando finalmente se levantaram para ir embora. Ulisses olhou uma última vez para a lápide de Helena. Vou contar para a família, ele disse, a voz firme agora, decidida. Todo mundo vai saber a verdade sobre ela. Não vou deixar que seja lembrada como heroína. E as cartas? Yara perguntou. Vou para o Ministério Público. Mesmo que ela esteja morta, outras pessoas podem estar envolvidas. A organização que ela financiava pode ainda estar ativa. Precisa acabar. Eles caminharam até os túmulos de Clarice e Neide. Ulisses tocou o mármore de Clarice com carinho. Perdão, meu amor, por não ter visto, por ter confiado na pessoa errada. Yara tocou o túmulo de Neide. Obrigada por ter sido mais forte, por ter guardado a verdade até o momento certo, por ter me protegido dela. Eles ficaram ali por mais alguns minutos, em silêncio, prestando homenagem às verdadeiras heroínas daquela história. Quando finalmente se afastaram, Yara olhou para trás uma última vez. 3 túmulos, 3 mulheres que moldaram sua vida de formas impossíveis de quantificar. Clarice, que a amou antes mesmo de conhecê-la. Neide, que sacrificou tudo para protegê-la. E Helena, que tentou apagá-la da existência. O anel, Yara disse de repente, tocando o colar. Minha mãe deu o anel verde, símbolo de amor e esperança. Helena tinha o anel vermelho, símbolo de sangue e controle. 2 anéis, 2 filosofias. Ulisses completou. Amor que liberta, amor que aprisiona. E no final, qual venceu? Ulisses olhou para a filha. Viva, forte, livre. E sorriu tristemente. O amor que liberta sempre vence. Pode demorar, pode custar, mas sempre vence. 3 meses depois, a verdade sobre Helena Rangel se tornou pública. As cartas foram entregues às autoridades. Investigações foram reabertas. Dezenas de casos arquivados ganharam nova luz. A família Rangel entrou em choque. Alguns se recusaram a acreditar. Outros, olhando para trás, começaram a ver os sinais que sempre estiveram lá. A lápide de Helena foi alterada, a pedido de Ulisses. As flores foram removidas. O epitáfio mudou. Helena Rangel, 1950, 2023. Que a verdade seja conhecida, e embaixo, em letras menores. Quem ama, controla. Quem controla, destrói.
Agora não era manifesto, era advertência. Yara estava na sacada do apartamento. Olhando o amanhecer, o anel de esmeralda balançava no colar, capturando a primeira luz do dia, verde profundo, vivo, eterno. Ulisses apareceu ao lado dela, 2 xícaras de café nas mãos. Entregou uma para ela. "Tá pensando no quê?" ele perguntou. "Em como a gente chegou aqui, em tudo que aconteceu, em todas as pessoas que tiveram que morrer ou sofrer pra gente ter essa paz. Não foi em vão", Ulisses disse. "Clarice e Neide não morreram em vão. Elas te salvaram, e você salvou a mim." Yara olhou para ele. Seu pai, seu herói, seu porto seguro. A gente salvou um ao outro. Eles ficaram ali, vendo o sol nascer sobre Curitiba. 2 sobreviventes de uma guerra que não escolheram, mas que venceram. O anel de esmeralda brilhava. E em algum lugar, Yara sabia que 2 mulheres extraordinárias estavam sorrindo. Clarice e Neide. Mães, heroínas, eternas. E o anel que as uniu, verde como esperança, forte como amor, continuaria brilhando, não como lembrança de dor, mas como símbolo de que, no final, o amor sempre encontra um caminho de volta para casa.